Olá, meus irmãos, meus amigos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Estava saindo hoje pela manhã para o trabalho, lembrei-me de uma palavra do Senhor, escrita pelo apóstolo Paulo, registrada na sua primeira carta aos Coríntios. Eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 18, está escrito assim: Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Eu estava meditando um pouquinho sobre essa questão, sabedoria. E a palavra de Deus traz algumas recomendações sobre a sabedoria. Tiago escreve na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 5, dizendo assim: Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele a dá abundantemente e não lhe lança em rosto. Ou seja, Deus não vai te cobrar para te dar sabedoria. A sabedoria precisa ser buscada através da oração, através da intimidade com Deus. Eu começo a olhar para a nossa vida. Salomão, um dos homens mais sábios que já pisou nessa terra, a sua própria sabedoria o levou à loucura. A Bíblia nos diz que enquanto Salomão andava de acordo com a palavra do Senhor, Deus era com ele. Mas no final da sua vida, as suas mulheres lhe corromperam o coração. Salomão chega a dizer nas suas palavras: Eu não neguei nada aos meus olhos. Tudo que eu quis, tudo que eu desejei, eu tive. Mas por um momento em que ele se afastou de Deus, a sua própria sabedoria tornou-se em ignorância. E ele próprio escreve no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 7, o próprio Salomão escreve dizendo assim: Não seja sábio nos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Observa que o homem que escreve essas próprias palavras tropeça nela própria. Muitas vezes nós falamos de sabedoria e nos comportamos como pessoas ignorantes. Entenda que a sabedoria é um dom de Deus, é uma dádiva. Ela precisa ser buscada com muita simplicidade e humildade, para que nós não venhamos ser sábios em nós mesmos. Então a verdadeira sabedoria, ela está no próprio Deus, porque somente Ele é a sabedoria. E muitas vezes Deus, Ele oculta a sabedoria a algumas pessoas. A Bíblia nos diz que muitas vezes ela é ocultada aos que se dizem sábios e entendidos. Ele revela aos pequeninos. Então, eu gostaria de falar para você uma palavra neste momento sobre um sábio e um discípulo. O sábio disse ao seu discípulo, estava lhe ensinando algumas lições. E o discípulo, em um determinado momento, ele estava pensando que já estava muito sábio. Ele pensava no seu subconsciente que ele já estava além do seu Senhor. Ele pensava em si mesmo que ele já estava superando o seu mestre. Em um determinado dia, ele tomou um pássaro em suas mãos. E ele disse: Hoje eu vou mostrar para o meu mestre que eu já o superei. Ele pega esse pássaro em suas mãos e diz para o mestre: Olha, mestre, eu tenho um pássaro aqui em minhas mãos e eu quero fazer-lhe uma pergunta. O pássaro está morto ou está vivo? Ele pensava em si mesmo: se ele disser que o pássaro está morto, eu abro as mãos e o pássaro vai voar. Se ele disser que o pássaro está vivo, eu aperto minhas mãos e o pássaro vai morrer. Então, o mestre parou, fixou os olhos em seu discípulo e disse: Olha, a resposta para a sua pergunta, ela está em suas mãos. Muitas vezes, meus irmãos, meus amigos, a resposta para muitos problemas da nossa vida está nas nossas mãos, nas nossas atitudes. Mas muitas vezes o nosso comportamento ignorante
permite que os problemas da vida se agigantem dentro de nós. Muitas vezes, a nossa fé existe dentro de nós, como uma semente, como um grão de mostarda. E Deus não vai te dar mais fé. Deus já te deu a semente da fé. E você precisa alimentar essa fé, para que ela possa crescer e se agigantar dentro de você. Mas muitas vezes, a nossa ignorância, a falta de sabedoria espiritual nos afasta de Deus e permite que os problemas se agigantem dentro de nós. E muitas vezes nós nos enganamos a nós mesmos. Dizendo-se sábios, passamos por ignorantes. Entenda uma coisa: Deus é o maior interessado que você seja sábio. Ele deixou bem claro: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele vai dar a você. Talvez você está preocupado com o dia a dia. Eu quero dizer para você, os problemas que você está passando não são maiores do que o teu Deus. Não se preocupe. Deus está no controle de todas as coisas. E no momento certo Ele vai se levantar e vai atender o seu pedido. Não se desespere. Não se sinta tão pequeno, tão ignorante. Deus é sábio e na sua infinita misericórdia, no momento certo, Ele vai se levantar e vai abençoar a sua vida. Você só precisa crer. Agora entenda uma coisa: há um Deus que é superior a todas as coisas. Não queira ser mais sábio do que o seu mestre. O nosso Deus, a Bíblia nos diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Somente creia e você se tornará sábio. Entenda o seguinte: Deus é o maior interessado que você seja abençoado. Não seja sábio em si mesmo, seja sábio em Deus. Pense nisso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.